Que a graça e a paz do nosso Deus maravilhoso, através do nosso Senhor Jesus Cristo, possa habitar e abundar nos nossos corações. Que o Espírito do Senhor faça-se presente em nossas mentes, iluminando para que a palavra desta noite possa ser perfeitamente compreendida, tanto por mim quanto por todos os demais que vão ouvir esta palavra, né? Meus amados, nós chegamos aqui ao 6º tema da série Jesus, Homem Ungido. Hoje é o 6º tema. O tema de hoje, Filho do Homem, totalmente dependente do Pai. Então, nós temos visto aqui a cada domingo argumentações bíblicas diretas, simples, objetivas, aquilo que a gente diz sempre, o sentido óbvio das Escrituras, sem precisar filosofar, sem ler uma coisa e entender outra, como estão acostumados muitos teólogos aí de diversas igrejas diferentes, para não entender a informação clara. E diante dessas dezenas, de versos bíblicos que nós temos apresentado aqui, mais de uma centena de versos, temos apresentado aqui a cada domingo à noite, tem ficado cada vez mais claro, mais nítido, transparente, cristalino, de que Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, era um homem perfeitamente igual a nós, naturalmente falando. Ele não teve nenhum privilégio, o seu corpo natural não tinha nenhuma diferença do nosso. Ele não tinha dupla natureza. Não tem nenhum verso na Bíblia que diga isso, que ele tinha dupla natureza, ou que ele naturalmente, o seu corpo tinha uma vantagem diferente da nossa. Nós não encontramos esses versos na Bíblia. Isso não passa de uma narrativa, de uma invenção, de uma doutrina inventada fora das Escrituras Sagradas para diminuir a obra de Cristo. Isso tem ficado muito claro em nossos estudos e nós caminhamos para que no próximo domingo, se for possível, porque parece, Marcelo, que tem uma festa aí que pode, se tiver muito barulho, a gente não tem como realizar, Aqui do lado vai ter uma. Então, se houver essa festa no domingo à noite, vai ficar impossível de nós pregarmos aqui, porque é muito barulho, Paulo? Mas o próximo tema será o último tema. E aí vamos fazer aqui uma grande festa para encerramento deste tema, O conjunto vai se preparar, vai cantar a música, Digno, não é isso? Pois bem, porque vai ser realmente vai ser realmente um evento. Vamos fechar com o 7º tema. Então nós vamos ter 7 temas, aprofundando sobre a questão de Jesus, o homem ungido. Pois bem, vamos partir para o nosso tema de hoje, A total dependência do Filho, Jesus Cristo, em relação a seu Pai, o Deus único, é uma verdade amplamente respaldada por diversos versículos bíblicos que revelam, de forma clara, as muitas necessidades que o Filho expressa diante do Pai. Ao compreender essa realidade, o cristão é inspirado a seguir o exemplo de Cristo, buscando, como ele, vencer o mundo, superar o pecado e viver em obediência a Deus. Assim como Jesus foi e continua sendo, ontem, hoje e eternamente. Amém? Que maravilha, Pois bem, Jesus, vemos hoje aqui as suas necessidades, mostrando claramente que Jesus sentiu tudo o que eu senti. E se ele fosse algo diferente de mim, se a sua natureza fosse diferente da minha, ele não ia sentir tudo que eu senti, Ele ia sentir algo diferente de mim, mas a Bíblia nos deixou claro, em vários versos que nós já vemos aqui, que é diferente. Então, o texto base de hoje, já conhecido, já usamos inclusive esse texto aqui em temas anteriores,
a Bíblia fala sobre Jesus, falando inclusive do seu ser natural. O menino crescia, falando de Cristo, e era fortalecido em espírito e cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Então veja que esse primeiro verso deixa claro que Cristo tinha a necessidade de ser fortalecido. Ele tinha necessidade de comer, de beber, ele tinha essa necessidade de aprender, né? A sabedoria, crescer no conhecimento, na sabedoria. E também ele necessitou da graça de Deus, como todos nós seres humanos necessitamos. Aí ele repete, para ficar bem claro aí no versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus, ou diante de Deus e diante dos homens. Mostrando que a necessidade, e aqui nós falamos de quais necessidades? Necessidade física, crescer. Espírito, a questão das questões em espírito, conhecimento, espírito e tal. A questão das emoções, a questão dos sentimentos, como nós já vimos aqui em temas anteriores, no tema anterior inclusive, que Jesus se perturbou, que Jesus ficou triste, né? Chorou e etc, né? Pois bem, e crescer também na graça. Ele precisa da graça de Deus. A graça, os favores de Deus na vida dele, né? Já que a graça, definida por muitos teólogos, é um favor imerecido. Então veja que Jesus, estando na minha condição, na condição de ser humano, né? Em carne pecaminosa, ele, embora nunca tenha pecado, a gente sempre deixa isso muito bem claro, né? Ele carecia da graça de Deus. Texto claro, ó. Não tem como como é que a gente vai dizer que esse texto é mentiroso? Como é que a gente vai explicar esse texto filosoficamente? Mas a graça que foi de Jesus era uma graça diferente. Ele não precisava. Não é isso que o texto está dizendo, não é mesmo? Então, muito simples. Pois bem, então veja claramente aqui as necessidades de Cristo. Vamos então para uma série de versos bíblicos aqui. Vamos refletir nesses ensinamentos que são profundos. E você não pode esquecer cada verso que eu trouxe aqui uma série de versos. Que uns 10 a 12 versos aqui a gente vai examinar agora. E vou provar para vocês aqui na Bíblia que tudo o que Jesus tem, e digo mais, tudo o que Jesus é, ou que ele se tornou, ele recebeu do Pai. Ele deve tudo o que ele tem e o que ele é ao Pai, como todo ser humano. Isso não tira o mérito de Cristo, de quando ele, filho na condição divina, escolheu morrer como divino, se esvaziar da sua natureza divina, para assumir plenamente a natureza humana. Esse sacrifício para nós, ele é incomensurável. A gente tem como descrever isso? A gente nunca foi divino, não é? Então a gente não tem como medir o tamanho desse sacrifício. Mas ele é tão grande que Deus diz que é o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, falando de morte. Esse esvaziamento está ligado a uma morte. Isso quer dizer o quê? Que nunca mais ele morreu para o divino, nunca mais é divino. Tema do próximo domingo. Então vejam bem. Então tudo que Jesus, o Filho do Homem, tem, é o que ele se tornou, ele recebeu do Pai. Vamos ver? Vamos enumerar aqui alguns. Enumere, preste muita atenção nesse detalhe. E esse estudo você vai receber amanhã ele em PDF, para você guardar, revisar, marcar na sua Bíblia, fazer aquele estudo em cadeia na Bíblia, para você ensinar as pessoas isso. Tá bom? Vamos lá. O primeiro texto está aqui em Mateus capítulo 28, 18, quando Jesus diz: Então Jesus aproximou-se dele, dos seus discípulos, e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Veja, meus irmãos, como esse verso, ele é muito claro. Algumas versões, o termo que é usado ali, foi-me dado todo o poder, mas o correto é autoridade. Alguns dizem assim, olha, Jesus é onipotente por causa desse texto. É o único texto
que eles dizem isso. É o único lugar. Mas o texto não está falando de poder, está falando de autoridade. E mesmo que Cristo dissesse, foi-me dado todo o poder, significa que ele não tinha esse poder, ele recebeu de alguém. Então, o onipotente, o único que tem toda a potência, ele não recebe de ninguém, ele já tem. Ele é quem dá para os outros. Então, não existe um onipotente que recebe poder de alguém. Ok? Só se a gente alterar toda a linguagem, toda a comunicação, os dicionários e a Bíblia toda. Né? Não diz isso. Muito bem. Ele não disse eu retomei o poder que eu tinha, não. Até porque, irmão Pedro, ele diz aqui o seguinte: foi-me dada essa autoridade quando eu estava no céu. Eu, como filho divino, não era Deus, recebi essa autoridade. Veja que um Deus, ele não precisa receber poder e autoridade. Nunca. Ele já tem em si mesmo. Isso é intrínseco do Deus único que a Bíblia descreve. O Deus único que a Bíblia descreve, ele fala sobre si mesmo. Quem foi que existiu antes de mim que possa me ensinar? Há outro Deus poderoso igual eu? Eu sozinho construí a terra, estendi os céus, espraiei a terra. Ele vai dizer isso. Então o Deus único da Bíblia, ele não recebe nada de ninguém. Ele tem tudo isso nele mesmo, inerentemente dele. O Deus único da Bíblia. Agora, se você quiser inventar um Deus romano, um Deus grego, um Deus babilônico, aí você pode criar na mitologia. Mas o da Bíblia não cabe. O da Bíblia é claro. Então, o Deus único da Bíblia, só quem se enquadra em todos os detalhes é o Pai. O Filho não se enquadra nem na condição divina e nem na condição humana. O texto aqui é muito claro. Foi-me dada toda a autoridade quando ele estava no céu, quando divino. E também, quando chegou na terra, o Filho continuou recebendo dessa autoridade. A autoridade para atuar como Filho divino, antes de se esvaziar e vir como ser humano, e recebeu a autoridade como ser humano para pregar o Evangelho e revelar o Pai à humanidade. Então, veja, meus amados, aqui, que a autoridade que Cristo tem, ele recebeu. Recebeu do único Deus, o Pai. Além da autoridade, o texto diz aqui, em Lucas 22, 29. Eu vos destino o reino. Cristo falando aí para os apóstolos. Olha, eu estou destinando vocês ao reino, como o meu Pai o destinou a mim. Veja que Cristo vai ter acesso ao reino, para viver eternamente no reino de Deus, inclusive como rei desse reino, como soberano sobre os homens. Mas ele vai receber porque o Pai lhe deu. Então Jesus vai ter um reino. Ele não vai ter um reino que ele conquistou pela espada, pela força, como os reis conquistavam antigamente, assassinando até os próprios irmãos para assumir o trono. Não. Jesus Cristo só vai receber esse reino porque o Pai lhe deu, né? O Pai lhe deu tudo. Lhe deu um trono, lhe deu um nome, lhe deu tudo para aquele, o título, né? O Pai lhe deu o título. Pois bem. Então, segundo ponto aqui, segundo verso, o Pai lhe dá o reino. E lhe dá um reino com a autoridade de ele também conferir essa graça aos outros, aos seus irmãos. Em João 3,35, Jesus diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então veja que Jesus, tendo acesso a todas as coisas, ele está se referindo aqui, o texto é muito amplo, todas as coisas que estão no céu e todas as coisas que estão na terra. Ele não diz aqui, o Pai ama o Filho e o Pai deu a ele entregou a ele todas as coisas da terra. Não, é todas as coisas. É o sentido óbvio. Significa dizer que até o comando sobre os anjos, Jesus tem. Inclusive ele vai dizer no Apocalipse, Jesus enviou o seu anjo. Ele tem comando sobre os anjos, né? Está acima dos anjos, porque se ele tiver só um anjo que é dele, né? Mas ele é quem dá ordem aos anjos.
Em outras partes da Bíblia, nós vamos encontrar ele se apresentando como o príncipe, o grande príncipe de todos os exércitos do Senhor. Uma referência aos anjos. Ok? Então veja que o pai entrega ao filho. O filho só tem comando sobre todas as coisas. Inclusive a gente vai ver isso lá em 1 Coríntios 15. Versículo 27 e 28. Quando o pai coloca todas as coisas submissas debaixo dos pés do filho, para que o filho seja sobre todos. E quando o pai colocar o filho sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas e anjos e tudo, então esse filho mesmo se submeterá, será submisso ao Deus que lhe submeteu todas as coisas. É o que está lá escrito em 1 Coríntios 15. Aqui em João capítulo 5, versículo 26, diz assim: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Algumas pessoas pegam esse verso fora do contexto para dizer que Jesus é o autor da vida. Inclusive tem um verso lá no livro de Atos, numa versão tendenciosa, que diz assim: vocês mataram o autor da vida. E a tradução correta é: vocês mataram o príncipe da vida. Diferente. O príncipe. Existe o autor da vida, que é o rei, e existe o príncipe, que está abaixo do rei, que é o filho. E aí eles mudaram para sempre, em todos os momentos, tentar dizer que Jesus é a fonte original da vida. A fonte original da vida é o Pai. Se Jesus fosse a fonte original da vida, ele não teria morrido. Como diz um amigo meu, ele seria imorrível, né? Para não dizer imortal. E Cristo, o próprio Paulo vai dizer: ao único Deus imortal, que ninguém nunca viu, nem pode ver. E Jesus foi visto ou não foi? Não foi só visto, não. Foi visto, foi tocado, foi abraçado, foi beijado, né? Foi maltratado, né? Muito bem. Então veja aqui, ó. O texto está dizendo assim, ó, eles dizem: Jesus aqui, está vendo? Ele tem a vida em si mesmo, logo ele é Deus. E alguém que tem a vida em si mesmo é Deus, porque tem a vida em si mesmo? Se for assim, ó, aí o problema teológico eles não conseguem resolver. O que Cristo diz aqui em João 6,53. Jesus disse a todo mundo ali, aos discípulos e aos fariseus: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Cristo está dizendo: se vocês comerem, estudarem sobre a minha carne, comerem, entenderem o que é o Filho do Homem, se vocês beberem do meu sangue, receberem do meu Espírito, vocês também vão ter vida em si mesmo. E aí ter vida em si mesmo não significa ser Deus. Significa receber a eternidade de Deus por concessão. Receber a vida eterna. Ter vida em si mesmo. Isso é ter vida em si mesmo. Então veja que somente o Pai tem a vida em si mesmo. Jesus Cristo passou a ter esta vida porque o Pai lhe deu. O texto não diz que o Pai concedeu ao Filho ser também fonte original da vida. O texto não diz isso. Diz só vida em si mesmo. Quer dizer que ele recebeu, após a ressurreição, a capacidade de não morrer mais, de ser imortal. Obviamente, se viver o resto da vida sem pecar. Porque o pecado é o quê? É a morte. Ok? Muito bem. Então, quando a Bíblia diz: se nós comermos a carne do Filho do Homem, bebemos do seu sangue, teremos vida em vós mesmos, a Bíblia está dizendo que nós seremos como Cristo e viveremos sem pecar. E aí, por isso, nós viveremos para sempre, porque não pecaremos mais. Isso significa dizer que nós tomaremos ódio do pecado, ojeriza do pecado, nojo do pecado, né? Pela transformação que há no Espírito de Deus. Assim como Deus odeia o pecado, nós, recebendo o seu Espírito ali, ó, beber o sangue de Cristo, aí sim também seremos, né? Um outro texto diz bem claro aqui, ó, que Jesus vai se tornar, a Bíblia diz que ele já é o mediador, mas ele também vai se tornar uma espécie de juiz dos seres humanos, de todos nós. Ele é o nosso juiz. Deus vai proferir uma sentença. A sentença final sai da boca de Deus, do Pai.
Como o próprio Cristo diz em João 5,30. Eu só julgo depois que eu escuto meu Pai falar para mim. Então quem está decidindo é quem? É o Pai. Cristo só repete aquilo que o Pai está dizendo para ele. O julgamento que o Pai está dizendo, ele está repetindo o que o Pai, quem está julgando é o Pai. Ok? Então, aqui ele está dizendo, e Cristo falando assim, falando dele na terceira pessoa, o Pai deu-lhe o poder ao Filho do Homem, de também exercer o juízo, porque ele é o quê? Humano. O Pai lhe deu o poder de ele julgar os seres humanos, porque ele, como ser humano, o Pai daria um testemunho para o universo inteiro, de que o seu julgamento não ficaria apenas na sua onisciência, de examinar os corações, de esquadrinhar os rins e os corações do homem, mas também ele usaria o seu Filho como instrumento de justiça, o seu Filho que nos ama, o seu Filho que nos protege, que nos guia, que nos orienta, que ninguém quer mais nos salvar do que Jesus Cristo. Ninguém, a não ser o Pai, obviamente, ninguém neste mundo quer mais nos salvar do que Jesus Cristo. Então, o Pai está usando um Filho que foi igual a nós para nos julgar com toda a justiça. Alguém que sentiu a compaixão quando esteve aqui na terra. Alguém que sabe as nossas... É por isso que Deus concede essa autoridade a Cristo, né? Porque ele foi um de nós e o julgamento ele se torna perfeito. Ele se torna justo aos olhos dos homens, né? Nem precisaria. Deus poderia julgar tudo, mas como Deus é um Deus de transparência, é um Deus de clareza, é um Deus justíssimo, ele concede essa autoridade para que Cristo assuma essa posição do juiz diante do homem, né? Então Jesus, ele não era o juiz, ele se tornou, porque o Pai lhe deu essa autoridade. Ele não tinha essa autoridade. Se ele recebeu essa autoridade, é porque o Pai lhe deu, né? Porque o Pai lhe deu essa autoridade. A autoridade, ou o poder, aqui está o poder, né? Em outras versões fala autoridade. O poder de também exercer o juízo diante dos homens, julgar toda a humanidade. E aqui é a explicação, o que eu falei agora há pouco tempo, né? Ele diz assim, ó, e o Pai deu-lhe o poder de também exercer o juízo, por quê? Ele explica aqui no verso 30. Cristo fala, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, eu não posso de mim mesmo julgar a humanidade, porque eu não sou onisciente para sondar os corações. Eu recebi essa autoridade, porque eu, como ser humano, sei o que o ser humano passa. Por isso, como ouço de quem? A voz do Espírito de Deus falando-lhe ao coração, à sua mente, como ouço, assim eu julgo. E aí o meu juízo passa a ser justo. Porque eu não faço a minha própria vontade, sigo a minha própria cabeça, não sou onisciente, mas a vontade do meu Pai que me enviou. Então veja que é o Pai quem está dando as orientações para que o Filho, na posição de juiz, possa julgar. A inspiração, o conhecimento, a revelação do que cada um fez para que ele possa julgar. Aí você pode me perguntar, mas como é que Deus lhe deu essa autoridade? A você, a Jesus, como é que ele deu essa autoridade? Ora, se você ler o livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 6, ele diz assim, porque vocês, sois filhos, Deus enviou aos vossos corações, à vossa mente, o Espírito do seu Filho. A partir do momento em que o Espírito de Cristo está na minha mente, aí ele sabe qual é a minha índole, ele passa a saber qual é os meus interesses, os meus desejos, as minhas paixões, os meus planos, projetos, as minhas intenções, porque o Espírito de Cristo habitando em mim, ele vai saber tudo o que o meu espírito quer. Mas esse poder, a Bíblia não diz, e Cristo se enviou o seu Espírito, não. Deus o Pai foi quem enviou o Espírito de Cristo. Então a autoridade de colocar Cristo espiritualmente dentro de mim foi do Pai. O poder é do Pai. É o que está escrito, de forma claríssima.
né? Pois bem, meus amados, próximo texto aqui, João 5,36, mais um. Esse aqui já é o 6º ou 7º texto. Vocês estão contando aí? Vamos lá. Mas eu tenho, disse Jesus, maior testemunho do que o de João Batista, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço. O que eu estou fazendo é a obra que meu Pai me deu. Testificam de mim, dão testemunho de que o meu Pai me enviou. Então veja que você substitua essa palavra obras aí pela palavra missão, que é a mesma coisa. Mas eu tenho um maior testemunho do que o de João Batista. Eu tenho uma responsabilidade maior do que a de João Batista. João Batista teve uma responsabilidade grandiosíssima, que era de ir à frente, aplanando o caminho, tirando as pedras de tropeço e tornando o caminho reto para que o Messias, para que Jesus viesse e andasse neste caminho, preparando, anunciando o Messias. Mas a obra de Jesus, ela é maior, a sua missão é maior, porque o Pai lhe deu essa missão. Não foi Jesus que disse assim: papai, deixa comigo, que eu estou indo descer, vou lá na terra, lá, vou morrer pelo homem, vou resolver o problema lá. Não. Foi Deus o Pai quem apresentou o plano. Foi Deus o Pai que apresentou o plano para ele. Só tem uma forma do homem viver novamente. É assim. Aí o filho levantou a mão e disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas é o Pai quem apresenta. É o Pai quem apresenta tudo. Ó. Então é o Pai que desenhou esta obra para o Filho. O Pai não desenhou só a obra de Jesus Cristo vencer os demônios deste mundo, vencer as tentações da carne. O Pai não desenhou essa vida dificultosa que Jesus teve aqui, não. Ele desenhou também a glorificação do Filho, a exaltação, um nome, uma reputação que ninguém mais teve. O Pai desenhou tudo, todo o projeto para o Filho, assim como desenhou para nós. Ele não desenhou para nós só uma vida de sofrimento aqui não, como muitos pensam. Ah, então quer dizer que eu vou ser cristão agora, vou ver a minha vida inteira só sofrendo aqui. Não, meu amigo. A vida de sofrimento aqui, ela é muito pequena diante daquilo que você vai receber. E Deus já desenhou para você isso. Desenhou para mim e para você. Essa primeira parte é a menor das partes. É o tempo mais curto da nossa vida, que é o curto tempo de aprendizagem aqui nesta vida. O melhor está por vir, e Deus desenhou isso também. E muita gente, quando olha para isso aí, só enxerga a época do sofrimento, mas esquece a época da recompensa. Mais um verso, no livro de Atos 2,33 diz, ó, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, de sorte que Jesus, ao ser exaltado pela... Aqui ele está falando daquele momento em que Jesus é elevado aos céus, no capítulo 1 de Atos, a partir do versículo 8. Jesus é exaltado aos céus e vai subindo, e desaparece nas nuvens, e os discípulos de boca aberta, pasmados, sem entender o que estava acontecendo, até 2 anjos aparecerem do lado e dizer: varões galileus, por que estão assustados olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ele subir, ele virá da mesma forma. É o que está lá escrito. Então, é nesse momento aqui, ó, de sorte que, exaltado e colocado à direita de Deus, Jesus recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. Recebeu ali, ou seja, naquele momento foi confirmada a promessa. O Pai colocou dentro dele o Espírito em plenitude, confirmando a promessa que o Pai já tinha feito. Recebido do Pai a promessa, ou seja, a promessa foi concretizada ali. O Espírito Santo. E aí Jesus derramou esse Espírito Santo. É aquilo que vós estão vendo, estão ouvindo. Pedro pregando ali ao povo, aquela multidão gigantesca dentro de Jerusalém, na festa de Pentecostes. Pedro diz isso para ele. Ó. Jesus subiu ao céu, o Pai exaltou ele, elevou ao céu, colocou o Filho à sua direita, colocou dentro dele o Espírito em plenitude, e Cristo foi e nos deu agora desse mesmo Espírito. E esse poder que vocês estão vendo é desse Espírito que Cristo nos deu para que a gente possa passar também para vocês. Que coisa maravilhosa. Então veja que o Espírito em plenitude, ou seja, o poder
que Cristo vai dizer que é o poder de Deus, o Espírito é o poder de Deus. Ele vai dizer: vocês serão minhas testemunhas depois que você receber o poder de Deus, ao descer sobre vós o Espírito. Ele vai dizer bem claro, né? A promessa, deixando bem claro. E algumas pessoas, viu, Rosilene, que chegam a dizer que, neste verso, que o Espírito Santo é uma pessoa, se apegando. Olha o absurdo, olha o absurdo da letra morta, irmão Pedro. Um teólogo chegou para mim e falou assim: meu irmão, o Espírito Santo é uma pessoa porque a Bíblia está chamando de ele. Ele é uma pessoa. É um pronome, ele é uma pessoa. No inglês está o termo it. Disseram para mim isso. Eu digo: mas rapaz, e a Bíblia foi escrita em inglês? Foi escrita em português. Então a Bíblia chama assim, ó, ela, a palavra de Deus. Ela é uma pessoa? A Bíblia chama a pedra. E Moisés pegou a vara e tocou nela, na pedra. A pedra é uma pessoa, porque somos dela. E esse verso é pior, viu, Rosilene? Porque o texto está falando isto. O Espírito Santo ele chama de isto. Derramou isto. Não é este. É isto. Vinculado à coisa. Mas eles se apegam à letra morta só para entender o que eles querem entender. Né? E eles não conseguem enxergar o que o texto bíblico está dizendo. Né? Pois bem, continuando. Olha, no livro, ainda no capítulo 2 de Atos, olha o que é dado a Cristo. Foi dado o Espírito Santo. Ele não tinha o Espírito, o Pai que ele deu isso. Ok? E aí, o verso 36 diz: saiba, ou saibam, no plural, pois, com certeza toda a casa de Israel, aqui no singular porque está falando da casa, né? De Israel, que a esse Jesus, que Pedro está pregando, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Veja que Jesus, ele não já nasceu o Cristo, mas foi o Pai que fez dele o Cristo. Ele não se tornou por vontade própria, por poder próprio, pela sua autossuficiência. Não, é o Pai quem faz. Por quê? Cristo quer dizer ungido. Ele só se torna porque o Pai derrama do céu o seu Espírito, em formato de uma pomba lá, descendo do céu, e coloca na mente de Cristo. Então é Deus quem o faz o Cristo, porque Deus é quem o unge. Deus o fez. E Deus também o fez Senhor. Senhor quer dizer um posto de hierarquia superior. Deus o fez superior a todos, a anjos e homens. Então, Jesus não é Senhor porque ele é inerente, já nasceu Senhor, não. Deus o fez Senhor. Deus o exaltou acima de todos. Deus lhe deu um nome acima de todo nome. Então, Deus é quem o faz Senhor. Mais um texto claríssimo. Em todas as versões, viu? Diz esse mesmo texto aqui. Pois bem, meus amados, mais um texto. Eu perdi a conta já? Está em quantos? No livro de Atos, capítulo 5, versículo 31, diz assim, ó: Deus, com a sua mão direita, a mão da força, a mão do poder, com a sua destra, elevou ou exaltou Jesus à condição de quê? De príncipe e de salvador. Por que, Rosilene, Deus o Pai dá esse título a Jesus de Salvador? Porque Jesus se torna, a partir da ressurreição, o nosso Salvador pessoal. Sabe por quê? Porque no livro de Isaías, capítulo 45, Deus o Pai Yahvé diz assim: porventura há Salvador fora de mim? Não tem, quem salva sou eu. Agora eu salvo através de Jesus. Então o Pai lhe dá esse título de Salvador, porque o Pai salva a humanidade através de Cristo. E Cristo se torna o meu Salvador pessoal. O meu Salvador pleno é Deus o Pai. Por quê? Na lição passada nós vemos o próprio Cristo dizendo: meu Pai, salve a mim. Então até Jesus precisou de salvação. Se Jesus não tivesse sido ressuscitado pelo Pai, o Salvador de Cristo é quem? O Pai. Então o Salvador pleno chama-se Deus o Pai. Quando o Pai chama Jesus de príncipe, lhe dá um título de príncipe. Príncipe aqui é o termo herdeiro.
príncipe é o filho do rei, aquele que vai sentar no trono do pai um dia. E é por isso que o pai lhe chama de príncipe, porque ele é o herdeiro de Deus. Ok? E aí, veja que o título de príncipe de Salvador, Cristo também recebe. O pai lhe dá esse título. Ó. Por que o pai faz isso? Para dar a quem? A Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então ele recebe um título, Janaína, com propósito. Qual é o propósito de ele receber o título de Salvador e de príncipe? Para redimir o povo de Israel. Está aí o texto. Não é para que ele se torne um Deus, não. Porque ele tem uma missão. Ele recebe uma autoridade para realizar uma missão e uma obra. Continuando, meus amados, mais um texto. Aqui eu acabei trazendo o texto, falando aqui, mas estava aqui. 1 Coríntios 15, versículo 27 e 28, diz assim, ó. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. O Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. O que significa isso? Que Jesus está acima, ele se tornou o comandante, uma autoridade sobre tudo. Não é debaixo dos pés para pisar e humilhar, não. É comandar, ok? Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro que isso se excetua, ou seja, vamos excetuar, vamos fazer uma exceção. Vamos tirar de debaixo dos pés de Cristo quem? Aquele, Deus o Pai, a quem tudo as coisas. Então, quando nos diz que todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo, Deus o Pai não vai para debaixo, não. Paulo diz, isso se excetua, ou seja, faça uma exceção, tire aquele que sujeitou todas as coisas. Esse não vai para debaixo dos pés de Cristo, porque ele sempre estará o quê? Acima. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, quando, aqui é tempo, ó, quando tudo estiver debaixo dos pés de Cristo, então esse mesmo filho se sujeitará também àquele, o Pai, que todas as coisas lhe sujeitou. Para quê? Para que se cumpra a velha e antiga e sempre hierarquia, para que Deus seja sobre tudo e sobre todos. Que é o que está aqui. Não é? O texto está até errado. A tradução aqui, Deus seja tudo em todos. Que Deus seja sobre tudo e sobre todos. É o contexto. Mais um. Efésios 1, 22 diz, olha o que o pai dá ao filho. E sujeitou, o pai sujeitou todas as coisas aos pés do filho. E sobre todas as coisas o pai o constituiu como o cabeça da igreja. Então veja que Cristo se tornou também o cabeça da igreja, o meu comandante, o seu comandante, o nosso Senhor, porque o pai o fez, o constituiu assim. O pai o fez assim. Então veja que o texto bíblico, como é claro, em nenhum lugar da Bíblia nós vamos ler que Deus o Pai deu a autoridade de Deus a Cristo. Em nenhum lugar da Bíblia nós vamos dizer, e Deus o Pai fez de Jesus Deus. E Deus o Pai fez de Jesus um ser divino. Não tem isso na Bíblia, não. Em lugar nenhum da Bíblia. Nós encontramos o título aqui de Senhor, encontramos o título aqui de príncipe, encontramos o título de Salvador, o título de cabeça, o título de autoridade, mas outra coisa a gente não encontra, né? Não encontra. E aí é o que eu faço sempre. Eu desafio os teólogos a me apresentarem esse verso. Com toda a humildade. Eu não estou aqui medindo força com teólogo, não. Estou pedindo que me apresente um verso. Que ninguém me apresenta. E todas as contestações, questionamentos que eu recebo sobre isso, são sempre narrativa da Idade Média, de verso deslocado, de verso descontextualizado. Eu e o Pai somos um, está vendo? Eles são iguais, Jesus é Deus também, porque disse que eu e o Pai somos um. São essas coisas que são utilizadas por pessoas, né, que não lê o texto direito. Mais um. Quantos? Está contando aí? 12ª coisa que Cristo recebe. Olha a quantidade de coisas que Cristo recebe do Pai. Ó. Por isso que eu digo que tudo que Jesus recebeu é do Pai. Tudo que Ele tem e o que Ele é o Pai quem Ele dá. Ó. Como nós também. Tudo que nós temos e somos
nós recebemos de Deus através de Cristo. É através de Cristo que nós nos tornamos o que somos hoje, né? Se for de bom, se for de mal, não vem de Cristo não. Então Efésios 1, 20 e 21 diz assim: que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade, acima de todo domínio e acima de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também para a eternidade. Vamos colocar assim, aqui está no vindouro, mas para a eternidade. Então veja que é o Pai quem põe Cristo à sua direita, é o Pai quem exalta Cristo acima de homens, de anjos, de principado, de potestade, né? De constelações, de galáxia, se tiver buraco negro e outras dimensões, tudo. O que houver no universo que nossos olhos não sabem o que tem, o Pai colocou Jesus acima de tudo. Mas foi o Pai quem colocou. Agora, se o Pai colocou Jesus acima de tudo isso, imagina onde é que o Pai está. O nível de poder dele. Já imaginou? No livro de Apocalipse, capítulo 1, diz assim, ó: revelação de quem? De quem é a revelação? De Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para que Jesus mostrasse a quem? Aos seus servos as coisas que brevemente deveriam acontecer. E através do seu anjo, Jesus fez o quê? As enviou e as notificou ao profeta João, servo de Cristo. Veja só. Veja bem. A revelação do futuro é necessário Deus dar para quem não conhece o futuro, para quem não é onisciente. Veja que Jesus não é onisciente. O Pai tem que revelar para ele, para que ele, recebendo essa revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Então Jesus tem toda a revelação, porque Deus o Pai lhe revelou. Então veja que toda a revelação que os anjos têm, que foi encaminhada, Deus deu a Jesus Cristo. O texto não deu assim, ó, Deus revelou para os anjos e revelou tudo para Jesus. Não, ele deu a Jesus a revelação, porque ele deu essa honra a ele. Se você vencer como o leão de Judá, como o cordeiro de Deus, você vai abrir o livro dos 7 selos. E o livro dos 7 selos é o futuro após a ressurreição de Cristo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, tinha aberto 7 selos? Se João viu que no universo inteiro não havia ninguém com nome e com mérito para abrir o livro continuava fechado se Jesus não tivesse ressuscitado. Significa dizer o quê? Que o livro dos 7 selos, irmão Pedro, era a história da humanidade pós-ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, irmão Pedro, eu só entendo uma coisa, que Deus havia acabado com tudo. Que é a única esperança da humanidade, inclusive dos anjos, era Cristo ter vencido. Senão tinha que acabar com tudo. É por isso que, olha, o texto de Apocalipse 5 é fantástico, aquele texto. Porque o Pai está lá sentado com o livro dos 7 selos na mão, e de repente todo mundo começa a ficar agoniado e a chorar, e dá um grito. Alguém grita: quem é digno de abrir o livro dos 7 selos? Aí a Bíblia diz que eles começaram a procurar em todo o universo. Em todo o universo. Aí na terra, nas águas da terra, nas águas de baixo, em tudo que era buraco no mundo, começaram a procurar. E não foi achado, dentre anjos e homens, ninguém com nome, reputação, com obra, que fosse capaz de abrir. A cena era tão séria que João começou a chorar desesperadamente, porque no espírito ele sabia que era o fim de tudo. Até que chega um ancião perto dele e fala assim: João, não chore, olha ali o leão da tribo de Davi. Aí João fala assim: eu olhei e vi um cordeiro. Cordeiro como tinha sido morto, não estava mais morto, tinha sido. Um cordeiro que tinha sido morto, mas estava ressuscitado. E aí o ancião fala assim: não chore, João, olha o leão. Tu viu um cordeiro, eu estou te mostrando o leão, o vencedor. E aí ele vence para abrir o livro dos 7 selos. Porque Deus lhe dá a revelação. Pois bem, está se contando aí? Ele diz assim em Apocalipse 12, 27.
E com vara de ferro Jesus vai reger todas as nações, porque ele é o rei dos reis da terra. E com vara de ferro ele regerá as nações. O contexto aqui está falando das nações. E serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Então Cristo está dizendo que ele vai receber as varas de ferro, o poder de comandar, de reinar sobre as nações, como ele recebeu do Pai todas as outras coisas. Então ele recebe este poder, o cetro, a vara, a autoridade que o rei tem para reinar. É um símbolo, o cetro, a vara é um símbolo da autoridade de um rei. Pois bem, vamos então agora para o aprendizado, né? A questão da necessidade básica que Jesus tem, né? Necessidade básica. O texto diz em Lucas 2, 51 e 52, né? O que a gente já leu aqui, olha, necessidade que ele tinha. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com o homem. Então veja que Jesus teve uma necessidade clara. Ele recebe do Pai o quê? Sabedoria, que vem de Deus. O que mais? No livro de Hebreus, capítulo 5, 8 e 9, diz assim: ainda que Jesus era filho, ele fez o quê? Aprendeu, ele recebeu de Deus as instruções, o aprendizado. Para o quê? Aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a se tornar o quê? Autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, por meio deste poder que Deus lhe deu, ele foi aperfeiçoado, da autoridade, do poder, da sabedoria que Deus lhe deu, ele foi aperfeiçoado e se tornou este autor, né? Os milagres que Jesus Cristo fez, ele era o autor direto ou foi Deus quem lhe deu esse poder, lhe deu essa autoridade? Assim como Deus deu o conhecimento, lhe deu tudo o que ele precisou para crescer, o Pai, os milagres que ele fez, era um poder seu ou um poder que ele recebe do Pai? Olha o que diz o texto. Ele diz, aqui começando pelo apóstolo Pedro falando a todos os judeus lá em Jerusalém: varões israelitas, atendei ou prestai atenção a estas palavras que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres. Varão não é um Deus, é um varão. Varão é homem. Algumas versões falam homem aprovado por Deus. Diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vocês sabem, disse Pedro. Então veja que Jesus recebeu do Pai um poder para realizar milagre. Era o poder do Pai nele. Não era um poder inerentemente da pessoa de Jesus Cristo. Era um poder que tinha origem no Pai. Se Deus, o Pai, retirasse o seu poder de Cristo, ele fazia os milagres? É o próprio Cristo quem vai responder. Vamos perguntar a ele aqui. João 14:10, Cristo diz: não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. É Deus o Pai quem faz os milagres. É Deus o Pai quem ensina, quem diz o que Cristo tem que ensinar, revelar. Porque Cristo abria a sua boca e falava palavras que o vento levava. Mas aquela fala de Cristo só podia ser entendida se o Espírito de Deus estivesse na mente dos ouvintes. É por isso que o próprio Cristo vai dizer no capítulo 6 aqui de João, versículo 45, todos serão ensinados por Deus. Cristo não diz, todos serão ensinados por mim. Todos serão ensinados por Deus. Porque Cristo falava, mas se o Espírito de Deus não estiver na mente das pessoas, elas não entendem. Por que que os judeus que escutaram Cristo não entenderam? Por que que Nicodemos teve dificuldade de entender, que não entendeu o que Cristo disse?
porque o Espírito de Deus estava sendo bloqueado por ele mesmo nas suas mentes. Jesus respondeu-lhes e disse: eu vos digo, não credes. Eu disse para vocês e vocês não creem. Eu preguei para vocês e vocês não creem. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Qual o testemunho? Que eu sou enviado dele. As obras que eu faço em meu próprio nome ou no nome do Pai? Ou seja, faço na autoridade do Pai, na reputação do Pai, no poder do Pai. É o Pai quem realiza todas essas obras que eu faço. Os ensinamentos, vamos agora para os ensinamentos. Os ensinamentos eram uma inteligência que Jesus tinha nele mesmo, era uma sabedoria que ele tinha nele mesmo, ou era algo que ele recebia do Pai? O tempo todo estava recebendo do Pai. Ele precisou aprender, como eu e você. A palavra que eu prego, que você prega hoje, não é da sua inteligência. Se você prega a verdade com profundidade espiritual, não é você, é Deus lhe usando. Olha só, olha o que Cristo diz no versículo 30, 5:30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço. Veja que os ensinamentos que Cristo transmitia tinham a ver com algo que ele escutava. Esse escutar aqui, obviamente, está no sentido, espiritual. Assim como eu ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então veja que ele está dizendo para a gente, para mim e para você, que o que ele ensinava, julgando as pessoas, era porque ele escutava, para ele poder ensinar. Primeiro ele aprendia para depois ensinar. João 8:26 diz: tenho muitas coisas a dizer e a julgar. Tenho muitas coisas a dizer para vocês e muitas coisas a julgar. Veja que ele distingue a vosso respeito. Mas o que me enviou, o meu Pai que me enviou, é verdadeiro. E o que dele ouvi, eu digo ao mundo. Então veja que tudo aquilo que Cristo estava julgando no mundo, o que ele estava dizendo para o mundo, era o Pai quem estava dizendo na sua mente. Já imaginou Cristo lá no capítulo 23 de Mateus, levantando a voz diante do templo e dizendo: raça de víboras, hipócritas, vocês lavam o exterior do copo, mas o dentro do copo está podre, o interior do vaso. Vocês são como sepulcros caiados, hipócritas, cegos, guias. Era o Pai falando através de Cristo. Era Cristo transmitindo o julgamento de Deus para aqueles sacerdotes lá. Era uma transmissão do julgamento do próprio Pai falando pela boca de Cristo. Era Cristo transmitindo na íntegra o que o Pai estava lhe dizendo. Então Cristo, quando julgou com toda aquela autoridade, era o Pai lhe dizendo cada palavra. Quem está dizendo é Cristo aqui, Cada palavra mesmo, é isso? Vamos perguntar aqui. No capítulo 12, versículo 49, 50, ele diz: pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Cada palavra que eu tenho que dizer, cada palavra que eu tenho que falar. E sei que o meu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. O que eu digo é exatamente o que o Pai mandou eu dizer. O que significa dizer exatamente o que o Pai mandou dizer? Já imaginou? Jesus, o Filho Divino, lá na sarça ardente com Moisés, dizendo para Moisés: eu sou Yahvé, o Deus do... O anjo está dizendo que ele é Yahvé, ou o anjo está dizendo na íntegra o que o Pai mandou lhe dizer? O Filho já fazia isso desde sempre. Ele recebe toda a autoridade no céu e na terra, justamente para fazer exatamente aquilo que o Pai está pedindo para ele fazer. E como ele é fiel em cada vírgula, ele passa na íntegra tudo aquilo que o Pai lhe diz. Por isso, irmão Pedro, que a gente interpreta assim, para muita gente parece absurdo, mas para a gente está claro. Quando Jesus encontra aquela mulher do fluxo de sangue, que ela se revela
E Cristo olha para ela e fala assim: filha, vá em paz, a tua fé te salvou. Quando ele chama de filha, é ele transmitindo a voz do Pai para aquela mulher. É algo profundo demais. É algo maravilhoso demais. É Cristo transmitindo. Porque ele mesmo diz: quem foi que me tocou? Não é? Ele quer saber quem foi que lhe tocou. E o Pai revela, né? Que maravilha. Meus amados, o próprio Cristo ainda diz em João capítulo 17, versículo 8, assim, ó: pois eu lhes transmiti Isso aqui Cristo está falando com o Pai. Meu Pai, eu transmiti a eles, meus discípulos, as palavras que tu me deste. E eles, meus discípulos, aceitaram essas palavras. Eles reconheceram que de fato vim de ti, que tu me enviaste. E creram, né, que tu me enviaste. São duas coisas distintas. Eles creram que eu saí de ti e que tu me enviaste. Coisa linda, não é? É o que Cristo está dizendo aqui. Que as palavras que Cristo dizia, todas elas é porque ele havia recebido do Pai. Tudo que Cristo tem, tudo que Cristo é, ele recebeu do Pai. É por isso que Jesus tem as mesmas necessidades que eu e você tem. Assim como nós não devemos falar nada de nós mesmos, nós precisamos nos depender totalmente de Cristo, assim como ele dependeu do Pai, para que a gente faça exatamente do jeito que ele fez, para que a gente também seja vencedor como ele é. E aqui, para a gente concluir a última sessão, concessões. As concessões, a autoridade que o Pai dá ao Filho, né? O Filho continua recebendo aqui, ó. João 10, 17 e 18 diz assim, ó: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dar a minha vida e tenho autoridade para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então veja que as pessoas têm usado esse verso aqui para dizer que Cristo se auto-ressuscitou. Ou seja, que ele não morreu. Porque ele está dizendo: eu tenho autoridade para dar a minha vida e tenho autoridade para me auto-ressuscitar. Ele está dizendo isso? Para tomá-la. Olha só. As pessoas só leem o verso até aqui. Eles não leem a segunda parte do verso. A última parte do verso. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que antes de Cristo vir, o Pai já lhe deu essa autoridade. Ele diz assim: olha, meu Pai não me obrigou a eu dar a minha vida por ninguém, não. Meu Pai me perguntou: a quem é que eu vou enviar? Ele falou: sou eu aqui, pode me enviar. Eu quero meu Pai, eu quero meu Pai. E o Pai havia desenhado um plano para o Filho. Não é um plano de morte, era um plano de exaltação. E o Filho deu a vida voluntariamente. Voluntariamente. Porque senão você ia ler o texto lá de João 3,16. Deus amou o mundo que deu o seu Filho. É como se Deus dissesse assim: anjo, amarra ele, leva ele lá para a cruz de Calvário para matar ele à força. O Pai não fez isso. É o que Cristo está dizendo aqui. Eu dei a minha vida de forma voluntária. Ou será que Abraão poderia matar Isaac à força? Um velho com mais de 100 anos, 117, 118, 120 anos. Isaac saia correndo ali, ele nunca mais viu Isaac. Isaac se deixou amarrar. Isaac se entregou para o sacrifício. Veja bem. Então Cristo está dizendo assim: olha, eu dou a minha vida de forma espontânea. Meu Pai não me obrigou. Se o Pai obrigasse, ele estava tirando o livre-arbítrio do filho. E Deus não faz isso com ninguém, nem com a gente, vai fazer com o filho dele. E aí, ó, aí o Cristo está dizendo: ó, eu tenho essa autoridade. Qual a autoridade? Do livre-arbítrio. Eu tenho autoridade para dar a minha vida. E eu tenho autoridade também, eu tenho autoridade ou mandamento para tomar minha vida de volta. É o que ele está dizendo, ó. Esta ordem, este mandamento, recebi do meu Pai. O meu Pai já me disse: meu filho, se você morrer, eu lhe trago de volta. É isso que ele está dizendo. Agora, eu pegar esse verso e dizer: Jesus se auto-ressuscitou, é loucura, é viagem, é utopia, é alterar 12 versos no Novo Testamento que diz: o Pai ressuscitou o Filho.
Em lugar nenhum diz isso. Então a igreja está sempre pegando versos como esses assim, né? E versos até mal traduzidos, para tentar dizer o que o texto não está dizendo. O texto aqui está dizendo outra coisa. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: levanta-te, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa, vá para a sua casa, né? Veja bem, o texto aqui está dizendo que Jesus recebeu uma autoridade. A autoridade que ele recebe como juiz é a autoridade que ele tem para perdoar pecados e a autoridade para também condenar os pecados. Quem tem autoridade para perdoar, tem autoridade também para condenar? Na Bíblia não aparece isso, dizendo que Jesus tem autoridade para condenar. Mas ele vai, nesse contexto aqui não, mas ele vai contar numa parábola. Ele diz que naquele dia vai chegar 2 grupos. A um grupo ele vai absolver: vinde benditos do meu Pai. Veja que está falando é o Filho. Benditos do meu Pai, possuí por herança. E a um outro grupo ele vai dizer: vocês eu não conheço, se afaste de mim, malditos, para o fogo do inferno. Não é assim que ele diz? Ele está julgando. Então ele tem a autoridade tanto de perdoar pecado, quanto de condenar, de levar a condenação. Essa autoridade, este mandamento, ele recebe do Pai. E para concluirmos, o último verso, olha só, o verso 22 de João 5 diz: além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao seu Filho. Confiou o julgamento a seu Filho. Então veja que Jesus recebe toda a autoridade que você vai encontrar na Bíblia, que as pessoas leem o verso e não sabem ler, aí diz assim: está vendo? Jesus é Deus porque ele é juiz. Não, ele recebe essa autoridade. O Pai confia nele, confiou o julgamento a ele porque ele é o Filho do Homem, como diz no versículo 27. Pois bem, meus amados, concluímos dizendo: o fato de Jesus, o Filho do Homem, ser totalmente dependente de Deus, o Pai, não o torna alguém sem méritos, sem glórias ou digno de honra. Pelo contrário, ao Jesus assumir a condição humana como qualquer um de nós e submeter-se voluntariamente às fraquezas próprias da existência humana, sua vida e obra tornam-se ainda mais grandiosas, fazendo-o merecedor da exaltação e de todas as demais honras que lhe foram concedidas pelo Pai. Então Jesus, ele, meus amados irmãos, ele é muito mais glorioso, é muito mais merecedor, porque ele venceu como um ser humano igual a nós. Quando nós tiramos isso de Cristo, quando nós dizemos que ele só venceu porque era um Deus, ele só venceu porque tinha vantagem, só não pecou porque era um ser divino, não era um ser como a gente, eu estou tirando a glória devida que a Bíblia dá a Cristo e a glória que a Bíblia dá também a Deus. Que o Senhor nos abençoe, ilumine as nossas mentes em nome de Jesus. Amém.